Meu nome é Lilia Migaltian, eu sou ucraniana, faz 18 anos que eu moro no Brasil, em São Paulo. Eu sou adventista há 30 anos. Quando eu tive 21 anos, eu fiquei viúva. E nesse momento de grande luto, de grande dor, de perguntas, dos porquês, foi quando Deus me encontrou. E uma pessoa falou sobre Deus, sobre a Igreja Adventista e me mostrou o versículo que os mortos ressuscitarão primeiro. Aquele versículo transformou minha vida e me fez me apaixonar pela palavra de Deus. Eu nasci já numa família tradicional ortodoxa lá na Ucrânia e a nossa avó, ela era muito religiosa. Porém, nunca tivemos uma Bíblia na nossa casa. Quando eu fiquei viúva, até me apresentarem o versículo de que os mortos ressuscitarão primeiros, eu não conhecia a Bíblia. Mas quando eu peguei a Bíblia, eu não queria parar de ler. E essa palavra eu tô levando por muitos anos, já faz 30 anos que eu sou adventista. Essa inclusão, é ser bem acolhida, bem abraçada pela igreja, fez toda a diferença. Decisão para batismo foi imediata, tanto que eu pedi para pastor para me batizar de imediato. A minha cerimônia batismal aconteceu lá na Ucrânia mesmo, apesar de família não entender no momento, não aceitar. A minha mãe falou que perdeu uma filha, foi difícil, mas foi muito firme essa decisão e foi uma linda festa de muitas pessoas, depois de um programa evangelístico. É um momento muito marcante. 14 de junho de 94. Eu era já viúva, morava só com meu filho, que tinha 2 aninhos na época, e morava temporariamente com meus pais. Alguns meses depois, eu viajei para a Grécia com meu filho. Então, não deu tempo de imediato falar para esse Deus maravilhoso para a família toda. E moramos na Grécia 10 anos, só que periodicamente a gente viajava para a Ucrânia. Então, acredito que pela nossa vida, eles acabaram entendendo Deus vivo, Deus presente na nossa vida. Então, todos esses anos estou ensinando a minha família a viver desse estilo de vida. Mas eu creio na salvação deles, que um dia eles vão abrir o coração. Por ser estrangeira, eu fui muito bem acolhida no Brasil, muito bem. Na Grécia também, Deus tem me dado muita graça. Então, disso eu faço também meu ministério para com outras pessoas. Todos esses anos eu sempre me envolvi na missão. É prioridade número 1 da minha vida. Ser mulher missionária é estilo de vida. Quando a gente se investiu no Mulheres em Missão, o lenço, ele tem um símbolo do Espírito Santo. Quando a gente sai de casa e pede para Deus Espírito Santo nos acompanhar, todas as nossas boas ações, todas as coisas que a gente vai fazer sob direção do Espírito Santo. Hoje eu tenho 3 filhos, o filho de 30 anos e tenho gêmeas de 17 anos que vão fazer esse ano, 16. Minhas filhas foram batizadas, obviamente, por minha influência, como várias outras pessoas. Quando a gente se torna mulher em missão, a gente se lembra, e aliás, isso também é um dos pontos da mulher em missão, fazer discípulos. Nós temos que convidar todos para que sejam discípulos, mas primeiramente, a nossa missão número 1 é a nossa casa. Tenho 2 discípulas da minha casa, uma que segue todos os passos, está muito envolvida também na pregação, a outra ajuda mais no louvor, cada um nos seus dons, nos dons que Deus concedeu. A minha mãe, para mim, é o meu maior exemplo. Ela, para mim, é a minha base. Sempre tô lá junto com ela para aprender com ela. Assim, realmente é o meu maior exemplo a ser seguido. Tenho 2 irmãos, só que eu sou a caçula. E eu sempre fui muito grude da minha mãe por ser a caçula, eu sempre estava junto com ela. Então ela estava na igreja participando, fazendo atividades. Ou então ela estava fazendo a lição dela da escola sabatina, ou assistindo alguma pregação na TV Novo Tempo, eu sempre estava do lado. Então eu sempre tive muita influência dela. Minha mãe também deu estudo pra gente, estudo bíblico. A gente ficava estudando a Bíblia, fazia também ano bíblico. Então minha mãe influenciou demais fazendo tudo isso. E eu sempre então fui recebendo muita motivação, muito incentivo da minha mãe para estar realmente dentro da igreja e ter um relacionamento com Deus. Eu tenho 16 anos, estudo no colégio adventista. E apesar de ser um colégio adventista, tem pessoas que não são adventistas. Então eu tenho grande parte dos meus amigos não são adventistas. Admito que já às vezes me senti diferente. Tipo, eles vão para uns lugares que eu não vou, assistem coisas que eu não assistiria, falam coisas que eu não falaria. Me senti diferente, porém nunca, jamais pensei em sair da igreja por influência deles. Ao contrário, se for para eles me influenciarem, eu prefiro eu influenciar eles.
Para mim, hoje, ser uma mulher em missão é levar esperança para as pessoas, é salvar. Minha mãe continua até hoje influenciando minha vida. Minha mãe me tornou uma discípula e hoje eu sou uma discipuladora fazendo discípulos para Cristo. E maior de todos os sonhos, ver Jesus voltando. Eu espero até esse momento acontecer, ser mulher em missão todos os dias da minha vida, todos os momentos, em todos os lugares, não somente na igreja, não somente nos dias do culto, mas cada momento da minha vida, cada momento do meu dia. Boa noite. Hoje tinha tudo para não começar o culto, mas Deus, Ele está presente neste momento, né? Chegamos na igreja e não tinha energia, e a gente falou, nossa, e agora o que vai acontecer? Mas, para a honra e glória de Deus, estamos aqui mais uma noite, terceiro dia de evangelismo, de oração, e nesse momento o Igor vai soltar um louvor e vamos entregar os nossos pedidos que foram entregues lá na frente, quem escreveu. Enquanto ele solta o louvor, vocês encaminhem aqui na frente e coloquem dentro daquela caixinha, por gentileza. Depois vamos. Pode vir trazer os pedidos. Boa noite. Boa noite a todos. Queridos, como a Cris disse, a gente está num dia de semana com muita chuva, né? E graças a Deus pela nossa presença aqui na casa do Senhor. Eu me lembrei de um dos meus versos preferidos, tenho muitos, que começa com: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos aqui na contramão do mundo, né? Dia de semana, onde todo mundo está se preocupando em se preparar para amanhã trabalhar, a gente está aqui na igreja. E o verso termina dizendo que, olha, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem as potestades, né, nem os principados, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje nós estamos aqui enfrentando tudo isso e dizendo, olha, nada que possa acontecer, nem a queda de energia, nem qualquer outra coisa pode nos separar de Cristo. Então que esse seja o nosso desejo de verdade, que nós sejamos atentos, porque o inimigo ele quer realmente nos distanciar. São coisas pequenas que ele vai levando nossos pensamentos, a nossa distração, para a gente se separar do amor de Deus. E que testemunho vocês viram ali? Uma ucraniana, né? Fazendo aqui missão, graças a Deus pela vida dela e o tanto de mulheres que ela já levou aos pés de Jesus e tem transformado vidas, né? Que nós também tenhamos o desejo
Nós somos mulheres e nós sabemos que a influência de uma mãe dentro de casa, ela vai além dos nossos lares, né? Ela vai para a escola, vai para a faculdade. Porque o que uma mãe ensina, a criança reproduz, o adulto reproduz para os filhos, para a família. E assim, consequentemente, nós temos pessoas evangelizando. Olha que maravilha, nós devemos ser discípulos de Jesus. Com esse intuito, eu gostaria de convidá-los a se colocar de joelhos, para que nós peçamos o poder do Espírito Santo sobre nós, para que nós sejamos discípulos dele. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa de oração. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos dá o privilégio de sermos chamados seus servos, seus filhos, Senhor. Por favor, ó Deus, nós te pedimos que os nossos muitos pecados sejam perdoados para que esta oração alcance o teu trono de graça. Nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza por caminhos eternos. Que o Senhor, por favor, ó Deus, consagre-nos, ó Deus, para que nós sejamos cada dia mais pessoas de influência nos nossos lares, nos nossos serviços, ó Deus, nas nossas faculdades, nos nossos cursos, na escola, onde nós formos, ó Deus, que nós sejamos pessoas que realmente sejam discípulos teus. Por favor, ó Deus, transforma a nossa vida. Nós sabemos que para brilhar por ti, nós precisamos ser transformados. Porque nós ainda não somos aquilo que nós deveríamos ser. Mas nós queremos, ó Deus, cada dia mais estarmos mais próximos de ti. Sermos mais semelhantes a ti, ó Deus, e sermos chamados teus filhos. Por favor, ó Deus, fique conosco. Abençoe esse culto que ainda tem muita coisa para acontecer. E nós também estamos contando com as intempéries, ó Deus. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o teu nome seja exaltado aqui. E que a tua mão poderosa conduza, ó Deus, cada situação. Para que nós saibamos, ó Deus, vivenciá-las e também, ó Deus, interpretá-las em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino inicial, Restaura.
todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Amém. Jeremias 29, verso 11 fala assim: porque eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho para ti. Não é maravilhoso? Eu é que sei os planos que eu tenho para ti. Então nós temos que entregar mesmo nas mãos daquele que sabe. Vamos nos ajoelhar para falarmos com ele? Ó grandioso Deus e grandioso Pai, que estás no céu, e que com certeza, Senhor, Deus Espírito Santo está presente aqui, nos assistindo, nos vendo e nos protegendo. E o Senhor dos altos céus está a nos olhar, porque os seus olhos estão sobre os fiéis na terra. E nós aqui, ó Senhor, estamos aqui de coração contrito, clamando a Ti, meu Pai, para que Tu, ó Senhor, nos ouça. Por favor, por gentileza, olha para Teus filhos e vê cada um que está aqui com sua necessidade. Então, meu Pai, neste momento, eu convido os teus filhos que estão aqui presentes a alçar as suas mãos e levantar para te clamar e te pedir que tu, ó Senhor, olhe para as nossas agonias, olhe, Senhor, para as nossas necessidades e realize em nós o teu querer. Estamos ainda com as nossas mãos estendidas, pedindo a ti que venha em nosso socorro, porque tu és misericordioso e bondoso para conosco. Vivemos em um mundo mau e sabemos, ó Senhor, que tu nos protege, nos guarda. E nós confiamos nestas promessas e em todas as tuas promessas, Senhor. E com as mãos ainda erguidas a ti, eu lhe peço que, por favor, esteja conosco, esteja com a Silva, que vai transmitir a tua mensagem, que ela fale fundo aos nossos corações e jamais saia da nossa consciência, para que nós possamos sempre lembrar do recado que o Senhor trará para nós hoje. E com essas mãos erguidas, nós pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus possa ser honrado e glorificado agora. Em nome do Senhor. Eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio. Minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram. Meu caminho tornou-se vazio. E ao chorar no escuro percebi havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia. Posso levantar e viver. Descobri teu sorriso. Encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força. No vazio achei teu abraço. E ao chorar no escuro percebi havia alguém ali. Meu Deus estava ali. Na fraqueza achei tua força. No vazio achei teu abraço. Ao chorar no escuro percebi havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia. Posso levantar e viver. Amém. Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui. Deus seja louvado pela sua presença. Você que está em casa também, que nos acompanha neste momento, Deus o abençoe, o abrace. E que bom que nós estamos aqui. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, o nosso Deus, nós te agradecemos imensamente
por essas gotinhas de chuva. São bênçãos que o Senhor nos concede. A chuva para lavar a terra, o ar poluído, enfim. Muito obrigada pelos cuidados desse dia. E mais uma vez pedimos que a sua presença se faça entre nós, através do seu santo e bom Espírito. Pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu vou precisar de uma ajudante. Vem aqui, meu amor. Nós vamos hoje clamar a Deus a restauração em muitos pontos que nós precisamos. E para isso nós vamos fazer uma ilustração, né? Então, nós vamos pedir licença a vocês, porque nós vamos entrar numa cozinha, né? Vamos ajeitar, né, amiga? Não pode ficar cozinhando com os cabelos soltos, né? Porque senão os cabelos vai na comida. Agora nós estamos prontas para trabalharmos, né? Primeiro ponto. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. João 6, no verso 48, Jesus afirma, o próprio Jesus afirma que ele é o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Então Jesus aqui afirma, né, que veio para dar vida aos homens. Isso significa que ele é para a alma o que o pão é para o corpo, seu alimento. Então, nós precisamos do pão para nos alimentar fisicamente, mas aqui Jesus é o pão da vida. É o pão da vida. Então, só Ele pode plenamente nos preencher com o pão que satisfaz a nossa alma. Vamos entender melhor. Vamos fazer o pão aqui. O pão que vai nos mostrar em cada ingrediente o que nós precisamos ser restaurados. Primeiro, para fazermos o pão, nós precisamos de trigo. Eu vou ler aqui várias passagens, mas você pode anotar para que a gente não tome muito tempo, né? Então, você pode anotar e depois você pode estar lendo também em casa. Então, assim como o trigo é a base para a massa do pão, sem o trigo não tem, sem o trigo a gente não consegue fazer o pão, né? Muito difícil. Então, assim como o trigo é a base para o pão, a palavra de Deus é o que nos alimenta e que nos sustenta espiritualmente. Então, o trigo representa a palavra de Deus, que nos alimenta. E lá em Mateus 4, verso 4, capítulo 4, verso 4, diz: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui Deus diz claramente que nós precisamos do pão, nós precisamos nos alimentar fisicamente, mas não é só isso. Nós precisamos alimentar o nosso corpo, né? A nossa alma com o pão, com o trigo, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar tempo para ler a palavra
de Deus, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com as promessas do Senhor para a nossa vida. Então, se isso está muito fraco na sua vida, se precisa ser restaurado, eis o momento de você restaurar o trigo, a palavra de Deus. Sem trigo não há pão, e sem a palavra de Deus, o cristão não consegue ter fé, restaurar a sua fé, se animar no Senhor, se alegrar no Senhor. E lá em Romanos 10:17 fala assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é o trigo que nos alimenta. Sem a palavra de Deus, a gente definha, a gente fica doente espiritualmente. Sem a palavra de Deus, a gente adoece. E a gente pode morrer espiritualmente, isso é muito perigoso. Então, lembre-se, trigo, a palavra de Deus. E vamos continuar fazendo o nosso pão, amiga. Fermento, coloque aí, misture bem, 20 gramas de fermento. O amor do mundo se desgasta e diminui com o tempo, mas o verdadeiro amor que vem de Deus jamais acaba. Podemos ouvir um amém? Amém. Amém. Amém, porque o amor do Senhor é eterno. Ele cresce, né? Ele jamais acaba. Então, com o amor de Deus, ele vai aumentando, aumentando, aumentando em nossos corações. Então, o que diz lá em Gálatas 5:9? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, nós precisamos desse fermento na nossa vida espiritual. Nós precisamos desse amor na nossa vida espiritual. O amor, ele tem que reinar no nosso coração, ele tem que reinar na nossa vida. E para isso nós precisamos de Jesus, porque ele é o amor. Então, você precisa de fermento. Está faltando amor no seu coração? Está faltando amor pelos seus queridos? Está faltando amor por onde você passa? Está faltando amor? Eis o momento de você pedir para que Deus restaure isso na tua vida. Então, fermento, o amor de Deus que deve crescer na nossa vida. Vamos lá. Também, minha querida, acrescente uma colherzinha rasa de sal. O sal está invisível que eu esqueci. Sal. Gente, essa receita desse pão, ela é diferente, é uma ilustração, tá? Nós sabemos que para você fazer uma receita de um pão saudável, é um pouco diferente. Isso aqui é só uma ilustração, tá? Não é um pão assim que a gente faz, né? Porque para a gente pôr um pão saudável, a gente vai usar ali a farinha integral, enfim, vocês já sabem, né? Vamos trazer aqui também questão de saúde, né? É só uma ilustração, só para deixar isso bem claro, né? Então, uma colher rasa de sal, misture, vai misturando aí, minha amiga, misture bem, né? Para o negócio ir ficando firme, porque aí já tem a palavra do Senhor, né? Aí já tem, o que mais mesmo? A palavra do Senhor, o amor. Deixa eu ver, a palavra do Senhor e o amor. Então, sal. A função do sal no pão é conservar a massa e dar um sabor equilibrado. O sal simboliza o testemunho cristão, o nosso testemunho, a nossa vida. Então, o que as pessoas lá fora estão vendo em nós? Será que nós estamos dando um bom testemunho? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, por onde a gente passa? O sal simboliza o testemunho. A nossa palavra deve ser temperada com sal e nossas atitudes precisam dar testemunho de uma vida restaurada por Jesus Cristo. Olha que interessante isso, que importante isso, né? Então, a minha vida deve ser um testemunho. A minha vida, o meu falar,
o meu proceder, o meu tratar o outro deve ser um testemunho de que eu sou cristã, que eu sirvo a Deus, que eu tenho que ser diferente, né? E lá em Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Olha só, né? E lá também em Colossenses 4,6 também diz que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. Então, a gente deve sempre testemunhar, através do nosso falar, palavras agradáveis, de bom gosto, né? Que saiam palavras de bênçãos e não de maldição na vida das pessoas. Isso é um testemunho. E a gente, muitas vezes, falha muito nessa questão do falar, né? A gente consegue, com muita facilidade, soltar espadas, né? Espinhos pela nossa boca, né? E a gente precisa ter esse sal, esse equilíbrio, né, para que a gente consiga pronunciar palavras de amor, palavras de carinho, palavras de atenção, mesmo que aquela pessoa tenha te magoado, te ferido, né? A gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente possa realmente dar um bom testemunho. Então, o testemunho de vida é como sal, né, que equilibra. Olha só quantas coisinhas aqui que a gente precisa ser restaurados, não é mesmo? O açúcar. Acrescente 2 colheres de açúcar, minha amiga, e misture. É mascavo, tá? É. O açúcar traz o sabor azedo? Não, né, gente? O açúcar traz um sabor adocicado e prazeroso ao pão. A alegria que recebemos de Deus é o que nos fortalece. Olha, gente, o que significa o açúcar? Nessa receita nossa aqui, né? Alegria. Alegria no Senhor. Alegria pelo que Ele nos dá. Alegria pelo que Ele faz. Alegria por ver em nós seres tão pequenos e ainda assim nos tornar grandes por meio dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor que Ele tem por nós. Alegria no Senhor. É fácil ter alegria no Senhor? É fácil você sorrir em meio ao luto? Não. É fácil você sorrir em meio às dificuldades, às lutas, às tribulações? Não. Mas diz aqui que quando nós entregamos as nossas vidas em suas mãos, que nós verdadeiramente o amamos, que a gente entrega, que a gente busca, né? Nós realmente nos tornamos pessoas alegres no Senhor. E a alegria dele nos fortalece. E como que nós precisamos disso? Como a gente precisa ser fortalecido hoje? Como nós precisamos, né, dessa fortaleza dentro do nosso coração, da nossa vida. Então, o Espírito Santo frutifica esta alegria no coração de quem serve a Deus, de quem ama, de quem obedece. Mesmo diante das lutas, o cristão recebe a alegria de Deus para vencer, para ser uma vencedora, para ser um vencedor. Então, por isso que nós, né, cristãos, nós precisamos sorrir. Não podemos andar amargurados, né, azedos, como limões. Nós precisamos estar sempre sorrindo, mesmo que aqui dentro esteja triste por algum motivo. Diz aqui, o açúcar é alegria. Então, eu preciso estar feliz, alegre no Senhor. Quando eu estou feliz no Senhor, eu estou feliz no Senhor, independente da situação que eu estou vivendo. É diferente, né? E Salmo 102 diz, servir ao Senhor com alegria. Esteja feliz por estar aqui, louvando o seu Deus maravilhoso. Esteja feliz você que está em casa. Esteja feliz, alegre. Então, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cânticos, né? Com cântico, coloque os louvores na sua casa. Você esteja sempre feliz, alegre. Então, a alegria é o açúcar que traz sabor à vida. Aí também nós vamos colocar aí, amiga, um pouquinho, 2 colheres de manteiga. Nessa receita, tá, gente? Porque o certo é você não usar a manteiga, né?
Nessa receita vai. A manteiga ajuda no sabor e umedece a massa. Então, a maciez da manteiga nos lembra da mansidão, né? Da gente ser mansa, né? Manso um com os outros, né? Então, lembra da mansidão necessária ao cristão para superar as dificuldades da vida. Então, nós precisamos aprender com Jesus como ser mansos e humildes. Muitas vezes nós somos mansos? Não. Não somos, né? Vamos ser verdadeiros. Não somos mansos. Pelo contrário, nós estamos ligados no 220, se alguém te encostar perto de você, puf, queima, estoura, né? Dá aquele choque, né? A humildade, muitas vezes, está bem distante de nós. Então, Jesus diz aqui que nós precisamos aprender de quem? Dele. Somente Ele pode nos dar a mansidão e a humildade. Então, lá em Mateus 5:5 diz, olha, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os tranquilos, né? Porque herdarão a terra. Olha que bênção, que promessa que Deus tem para os mansos. E lá em Mateus 11:29 também está escrito, sejam meus seguidores e aprendam comigo. Então, quando eu decido ser seguidora de Cristo e desejo mansidão e ser uma pessoa humilde, eu devo ir a Jesus, né? Porque Ele vem e me concede mansidão e humildade. Porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Então, a mansidão é como a manteiga que traz equilíbrio para a nossa vida. Então, nós precisamos de mansidão, irmãos. Quantas pessoas hoje estão impacientes, né? Uma impaciência, não tem paciência com nada, nem com ninguém. A gente vive assim, né? A ponto de explodir com tudo e com todos. Mas é porque falta a devoção, muitas vezes, a comunhão com Cristo. Perto dele nós nos transformamos. Nós somos restaurados. Ele tira de nós essa parte que não pertence a ele, né? E ele coloca, então, mansidão no nosso coração. Eis, né? Jesus, restaurador da vida, restaura a nossa vida. 2 ovos, acrescente 2 ovos. Olha, essa minha amiga aqui tá que sobe, esse pão vai ficar uma delícia, gente. 2 ovos e misture tudo bem misturado, amiga. Os ovos são responsáveis pela maciez da massa depois de pronta. E principalmente por trazer proteína ao pão, né? Porque diz que os ovos têm muitas proteínas, né? Assim como os ovos têm virtude, tem a proteína, que a gente pode considerar como virtude, do mesmo modo devemos ser virtuosos em nossos sentimentos e ações. A virtude representa qualidades divinas que aprendemos com Jesus. Então, tudo a gente precisa de Cristo. Tudo nós precisamos ser restaurados. Por isso que nós precisamos andar com Jesus. Então, aqui, as qualidades divinas, as virtudes, né? Nós vamos aprender de Cristo. 2 Pedro 1:5 diz, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, precisamos ser virtuosos? Precisamos. E precisamos pedir que Jesus restaure a nossa vida e nos dê virtude. Aí, amiga, você vai colocar um pouquinho de água quente, aos poucos, tá? Não pode ser tudo de uma vez. Derrame aproximadamente meio litro de água quente aos poucos, até ver a massa bem úmida, né? Provavelmente não será preciso usar toda a água. Toma cuidado, não ponha muita, vai devagar. A água quente escalda a massa para que cresça. Mas ainda tem que ficar bem tudo misturadinho, viu, amiga? Bem misturadinho.
esta água quente nos ensina sobre o fervor que o cristão deve ter em sua vida espiritual. Lá em Apocalipse diz, né? Não somos nem quentes, nem frios, não é? Mas aqui a água quente representa aqui na nossa receita o fervor que nós temos que ter. O fervor de louvar. O fervor de dizer amém. O fervor de poder adorar com ânimo, com alegria, com gratidão. Então, se isso está faltando na nossa vida, é o momento da gente restaurar, né? Da gente prestar um culto fervoroso ao Senhor. Não um culto xoxo, entristecido, cabisbaixo, que o povo não abre a boca para cantar. Estamos aqui dizendo as promessas do Senhor e o povo não diz amém. Então, aqui, nos ensina, traz para a nossa vida que nós precisamos de fervor, prestar um culto de fervor a Deus, com ânimo, com gratidão, com alegria, né? Romanos 12:11 diz assim, olha, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ele diz aqui na palavra dele em Romanos. Então, nós precisamos, né, vir ao Senhor com fervor, com alegria. Em outra linguagem, a linguagem de hoje, como é a minha Bíblia aqui, também fala assim, olha, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirva ao Senhor com o coração cheio de fervor. Olha que bonito. Quando a gente escuta o amém, não é? Amém, assim seja na minha vida, na tua vida. Olha que lindo isso. Né? O fervor é como a água quente que incendeia os nossos corações. Mortos, muitas vezes. Entristecidos, apagados. Olha só, o fervor traz alegria, né? Faz o negócio pegar fogo aqui dentro. E a gente põe isso para fora com o culto fervoroso. Então, é algo que a gente precisa ser restaurado, né? Fazer aquele culto fervoroso. Agora, vamos sovar bem a massa, amiga. Sovar bem a massa. A massa do pão precisa ser sovada, não é? Dá trabalho fazer pão. Eu não tenho paciência de fazer pão, eu só gosto de comer. Então, por favor, quem sabe vai fazer um pão bem gostoso. Olha, estou aqui até sábado, vai ser muito... Vou ficar muito feliz de receber um pão, viu, gente? Feito caseiro, tá? Então, fica aí uma sugestão. A massa do pão precisa ser bem sovada. Quanto mais amassada for, mais macio e saboroso o pão ficará. Que delícia, não é? O esforço para amassar o pão representa o trabalho e dedicação que precisamos em nossas vidas para alcançar os nossos sonhos, não é? Mas muitas vezes somos amassados, sovados por Deus para sermos moldados e novas criaturas sermos. Olha só, não é? Que interessante, não é mesmo? Então, o pão precisa ser sovado, representa o trabalho, mas representa também, muitas vezes, Deus também nos amassando, né? Ele amassa muitas vezes, Ele permite muitas vezes que algumas coisas aconteçam, para que a gente possa ser moldados e restaurados. Infelizmente, muitas vezes, esse amassado é bem difícil, mas Deus quer alcançar você. Quer alcançar a tua alma, teu coração, a tua vida. E Ele vem, nos molda, né, nos sova, né? Mas é aquele solvar assim, com amor, né? Com misericórdia, com perdão, com graça. Então, as coisas, enfim, quando Ele faz isso na nossa vida e a gente permite, aí o milagre acontece. A restauração acontece, né?
Salmo 128, 2 fala, né? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O trabalho é como sovar o pão, Deus moldando a nossa vida. Tá, e você fez tudo isso, e agora? Não acaba esse pão? Acaba, está acabando. Agora é o momento dele descansar, amiga. O mini pão, olha só. Agora vai deixar o pão descansar por no mínimo 30 minutos. O período ideal é cerca de 1 hora ou mais, né? Após bem amassada a massa do pão, descansar. Põe um paninho em cima, descansa, né? Mas aqui também representa para nós a gente saber descansar no Senhor. E saber que durante a nossa espera estamos crescendo na presença do Senhor. Então, muitas vezes, a gente não consegue descansar no Senhor, né? E até tem um verso que ele diz, né? Aquietai-vos, calma, para, e saber que eu sou Deus. Então, nós precisamos descansar no Senhor, não se fadigar tanto, não se desgastar tanto, mas descansar nas suas promessas, descansar no seu amor, descansar, né, nas suas mãos que nos abraça, nos conforta, nos anima, cuida da nossa vida. Então, nós precisamos ter, né, esse descanso no Senhor, e nisso a gente aprende, né, a sermos pacientes, esperar o pão crescer, para então depois dar continuidade. Então, lá em Romanos 15, 5, fala assim, que Deus, que é quem dá paciência e coragem. Aonde você vai ter paciência e coragem? Em Deus. Ajude vocês a viverem bem uns com os outros, segundo o exemplo de Cristo Jesus. Então, o descanso é o tempo da paciência, né? E agora ele já cresceu, já passou. E agora você vai untar a forma e levar a massa, né? A colocar a forma no forno, pré-aquecido, por 40 minutos, cerca de 180 graus. Vamos lá. Já está assando aqui o nosso pão, né? O forno é onde a massa se torna o pão, certo? É. O fogo é um símbolo de provações. Quando passamos por lutas, estamos sendo forjados no fogo por Deus, e quando recebemos o Espírito Santo, somos preparados pelo Senhor. Então, quando nós estamos passando por luta, por dificuldades, por problemas, né? Nós estamos ali, como se a gente estivesse ali no forno, né? Nós estamos assando, porém, né? Nós estamos recebendo ali o Espírito Santo, estamos sendo preparados pelo Senhor para passar por aquela situação e sermos vitoriosos. Isaías 43, 2 diz assim, quando você atravessar águas profundas, eu amo esse verso, eu estarei ao seu lado. Então, se você que está aqui, está passando por águas profundas, você que está em casa, a promessa, né? Eu estarei ao seu lado. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Amém? Amém. O forno representa quem? O Espírito Santo, que temos que clamar todos os dias por ele. E então, o pão assou. E agora nós vamos, então, dividir o pão entre os irmãos. É claro que nós não vamos pegar esse mini pãozinho aqui, né? E vamos dar um pedacinho, né, para cada um. Mas a última etapa é compartilhar esse pão para comer juntos. Este pão não pode ser comido sozinho. Eu não posso comer o pão sozinha, você não pode comer o pão sozinho. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que compartilhar. Jesus é o pão da vida. Então, nós recebemos esse pão, somos restaurados em todos esses pontos aqui, que nós vimos na representação de um pão, e nós temos que compartilhar este pão com aqueles que também têm fome e sede de Jesus Cristo. Então, eu não posso, né, receber esse pão e ficar para mim comer sozinha. Não, a gente tem que fazer o quê?
compartilhar, né? Compartilhar um com os outros, é um momento de comunhão com o próximo. Então, eu conheço Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, Ele me restaura em vários pontos aqui que nós vimos, mas eu tenho que sair e tenho que mostrar para as pessoas que Jesus é o pão da vida e que alimenta a alma dessas pessoas que tanto precisam, assim como nós. Em Atos 2:46 diz: diariamente perseverar unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que lindo, né? Então, comer o pão é uma oportunidade de compartilhar, levar o pão da vida às pessoas que estão com fome, de suprir a sua alma com o pão que é Jesus Cristo. E aí o pão ficou pronto, né? E aí você vai pegar esse pão, você vai dar para aquela senhorinha que está lá atrás, de blusinha preta. Você vai dar um pão para ela. Isso, dá um pão para ela. Nós estamos compartilhando o pão, gente. Vamos compartilhar o pão, né? Vamos compartilhar o pão, o pãozinho para ela. Isso. E aí o outro, você vai pegar o pão e você vai dar para aquele senhorzinho lá bonitinho que está ali, ó. Do lado de lá. De blusinha azul. Pãozinho para ele. Então, nessa pequena ilustração, irmãos, a gente pode ver que nós somos, né? Podemos ser restaurados, se assim a gente permitir, na palavra do Senhor, no amor, no testemunho, na alegria, na mansidão, na virtude, no fervor, no trabalho, na paciência, no Espírito Santo e compartilhar o pão da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Daiane, você vai cantar? Pode vir, então. Daiane vai cantar? Enquanto ela canta, né? Pare para pensar um pouquinho. Se realmente nós precisamos, não é? De sermos restaurados em todos esses pontos, numa simples ilustração de um pão, né? Então, pare para pensar, ore a Deus, entregue a sua vida, a sua família, e peça que Deus te restaure em tudo isso, para que realmente a gente possa sair daqui diferente de como nós entramos. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram
abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar, aqui não é meu lugar. Eu vou viver no lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Amém. Para a gente orar. Obrigada, Daiane, pelos louvores. Deus continue te abençoando, querida. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, Criador da vida, da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela sua presença entre nós, pelas bênçãos que temos recebido de tuas mãos, pela sua palavra. Senhor, verdadeiramente nós precisamos ser restaurados em todos esses pontos que nós comentamos aqui. Que o Senhor faça de nós novas pessoas, pessoas restauradas pelo poder da tua palavra, pessoas restauradas pelo poder do teu amor, misericórdia e graça. Abençoe cada lar aqui representado. Abençoe os queridos e queridas que estão em casa, que também estiveram aqui conosco. Que o Senhor nos leve agora para a nossa casa, na proteção, mais uma vez, dos teus anjos. Nos dê a sua paz e uma noite tranquila. E nos traga amanhã para meditarmos, clamarmos e estarmos aqui, na tua santa casa, onde o Senhor se faz presente. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada pelo seu perdão que nos alcança. É o que nós pedimos nesta noite, agradecidos. Em nome daquele que vive e reina, o pão da vida em abundância, da vida eterna, Jesus Cristo. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado